Um tema bastante importante nas provas de ecologia é a sucessão ecológica. O que é sucessão ecológica? Sucessão ecológica é uma lenta e gradual substituição da vegetação de um determinado lugar. Só que não interessa se esse lugar está começando do zero ou se esse lugar está tentando repovoar a vegetação do lugar. Então o que acaba acontecendo é que a gente pode dividir a sucessão ecológica em dois tipos. Primária, que é em lugares nunca habitados, por exemplo, se explodir um vulcão e encher de lava vulcânica e formar um solo cheio de rocha, ele vai começar do zero. Isso é uma sucessão ecológica primária. É um lugar virgem, nunca habitado antes. Sucessão secundária, um lugar onde tinha um baita de um mato ou um pasto e alguém foi lá e destruiu tudo com a máquina, com um trator, para plantar e depois de muito tempo aquilo é abandonado e a vegetação volta. Ou então, de repente, um campo que foi completamente queimado e a vegetação tenta voltar. Se acontecer isso num lugar que foi devastado e está tentando se recuperar, isso é uma sucessão secundária. A sucessão secundária é para ecossistemas em fase de recuperação. Então, em qualquer uma das situações, a gente vai ter um conjunto de etapas. Não é do nada que a vegetação simplesmente volta. Ela tem que obedecer umas etapas. Essas etapas são, primeiro vem os pequenos, chamadas comunidades pioneiras ou ECESE. Nessa ECESE, a gente vai ter basicamente líquens, ou então musgos, ou então gramíneas de tamanho pequeno. Eu dividi aqui em 3 tamanhos para ficar mais fácil de entender. Tamanho pequeno são aqueles pastinhos de até um palmo, mais ou menos, tá? Às vezes, dependendo de onde está acontecendo, pode aparecer umas samambaias. Só que nesses lugares, como a vegetação é muito pequenininha, elas consomem pouco do solo e produzem horrores de energia. Automaticamente, a produtividade primária bruta, que é o quanto as plantas fabricam de fotossíntese, é bem maior do que o que elas gastam para viver. Significa, então, que sempre está sobrando energia. Então, à medida que vai sobrando energia, uma outra planta, joga uma semente para aquele lugar e tenta se instalar ali. Se já tiver energia acumulada em quantidade suficiente, beleza, essa nova vegetação cresce. Se não tiver quantidade energética suficiente, permanece mais um tempo em excesso. No momento que essa vegetação desse local já acumulou nutrientes no solo em quantidade suficiente, uma planta maior consegue se instalar ali, só que ela não entra compartilhando o local, ela entra expulsando aquelas que estavam antes. Então o que acaba acontecendo é que as gramíneas pequenas, musgos líquens, acabam sendo substituídos por um segundo tipo de comunidade, chamado de comunidade intermediária ou de seres intermediários. Essa segunda etapa é chamada de séries ou séries. Então o que acaba acontecendo? Nesse lugar se instalarão plantas, normalmente gramíneas de porte médio e grande, gramíneas de porte médio, assim, de até 1 metro de altura, e de porte grande são pastos altos, que têm até 2 metros ou mais de altura. Existem, não são muitas plantas, mas tem. Aí o que acaba acontecendo é que essas plantas, junto com pequenos arbustos, que são plantas já de porte algum lenhoso, até 2, 3 metros de altura, essas plantas aí elas já entram dentro do grupo dos arbustos. Como não são plantas absurdamente grandes, mas também já não são plantinhas tão pequenas, elas ainda produzem bastante. Aumentaram o seu consumo, mas ainda assim não são as que mais gastam. Significa que então, nesses outros locais, o que acaba acontecendo é que nós vamos ter ainda uma produtividade primária bruta maior do que o consumo. Ou seja, também sobra nutriente, também sobra energia nesse solo. Só que se a gente fosse fazer uma comparação, nesse primeiro caso na ECESE, as plantas produzem, sei lá, 1000 quilocalorias de energia e gastam 10, 20% só disso. Aqui, essas plantas não produzem só 1000, elas produzem 10.000, só que gastam 50% a 60%. Então elas já têm um consumo bem mais alto, mas ainda está sobrando energia. Justamente por isso é que elas, depois de muito tempo, estando no estado de séries, elas começam a acumular nutrientes no solo, o que permite uma planta, uma árvore maior, crescer naquele lugar. E aí nós entramos no último estágio, que é o estágio chamado de comunidade clímax, ou comunidades finais, que são os últimos indivíduos que vão conseguir se instalar nesse determinado lugar e, em função disso, vão estabelecer uma coisa chamada de homeostase, ou homeostasia, que significa é o estado de equilíbrio. É quando o mato atinge o máximo que ele pode atingir para aquele determinado ambiente, para aquele determinado lugar. Caso aconteça isso, as comunidades clímax ou finais atingiram o maior patamar de vegetação para aquele lugar. Não quer dizer que todos os lugares vão virar mato, mas alguns podem ser. Então, por exemplo, no Pampa, no Rio Grande do Sul, nós temos o máximo da vegetação é capim. Então, quando chega entre pastagem pequena e média, já atingiu o equilíbrio. Em compensação, na Amazônia, o que acaba acontecendo é que o máximo de vegetação que a gente vai ter é uma mata grande, adulta e muito alta, com 50 metros de altura. Então, isso varia de local para local, de acordo com o clima
de acordo com a hidrografia, com o relevo, se tem vento, se não tem, então tudo isso pode interferir. Só que chegando na vegetação clímax, num ecossistema perfeito, vamos dizer assim, que a planta pode atingir o máximo do tamanho possível, o que vai acabar acontecendo é que nós vamos ter arvoretas, que são árvores de 3 metros de altura para mais, e mata adulta. E aí aquela vegetação muito grande, como a gente vê e ouve falar da Mata Atlântica e da Mata Amazônica, árvores que têm alturas de prédios de 10 andares. Então, nesse caso, quando tu tem uma vegetação gigantesca, o que acaba acontecendo é que essa vegetação ela é grande, produz absurdos de energia, mas também consome muita energia. Automaticamente, quando as pessoas dizem assim, a Amazônia é o pulmão do mundo, querendo dizer que a Amazônia produz oxigênio de sobra para a gente respirar, isso é a prova de que está errado. Porque, na verdade, se a Amazônia ela é uma mata que está em clímax, ela produz horrores de energia mesmo, deixa sobrar muito oxigênio, mas gasta tudo que ela fabrica, ou seja, ela está no 0 a 0. Então, essa vegetação aqui, ela no máximo se autossustenta. Ela não fica produzindo coisas de sobra para outros seres vivos, ela produz aquilo para si. Então, é uma vegetação em estado de equilíbrio. Sendo assim, a gente tem ao longo da sucessão mais ou menos esse desenvolvimento aqui. A sucessão começa do zero, num ecossistema que não tem nenhuma vegetação no solo. Aos poucos, através do vento, através de pequenos pássaros que possam pousar ali, trazendo nas suas penas ou pernas, sementinhas, e aí se aquele solo tem um mínimo de nutrientes, começa uma vegetação pequenininha, ou seja, exército, indivíduos pioneiros, os primeiros que se instalam. Aí eles acumulam energia até que uma outra planta consiga crescer no mesmo local. E aí o que acontece? Essa vegetação passa desse estado pequeno para uma vegetação de estado mediano, com alguns arbustos, algumas toceiras e plantas maiores, plantinhas com flores um pouquinho maiores, bem desenvolvidas, que também acumulam energia. À medida que elas vão acumulando energia, nesse local a gente começa a ter nutrientes suficientes para que uma vegetação maior, mais robusta e que consome mais energia possa se instalar. Isso normalmente leva alguns anos, assim, vários, para poder se desenvolver, desde que o homem não meta a mão. Quanto mais o homem vai lá e tenta interferir, inclusive ajudando, mais lento pode se transformar o processo. Por isso, que a melhor coisa que o homem pode fazer é deixar que a natureza se recomponha. Assim, ela consegue voltar dentro do seu tempo adequado para as condições que ela tem que ter. Ou seja, neste local, quando a gente atinge um clímax, é o máximo de vegetação possível para aquele determinado ecossistema. Só que isso é uma regra. Em todos os ecossistemas que passam por sucessões ecológicas, do zero até o auge, o que vai acabar acontecendo é que, ao longo, a produtividade de energia naquele lugar aumenta, a taxa de respiração celular dos seres vivos aumenta também, os ciclos biogeoquímicos que vão acontecer no lugar para depositar mais nutrientes também vai aumentar, a relação de cadeias e cadeias alimentares aumenta e muito, porque aumenta o número de seres vivos que vivem ali, a taxa de fotossíntese, como o tamanho dos vegetais está aumentando, também vai aumentar. As relações ecológicas entre os seres que vivem ali, sejam eles plantas ou animais com plantas ou animais com animais, também aumentam. A disponibilidade de nutrientes tem que aumentar, senão a vegetação também não aumenta. Mas, e aí vem a coisa mais importante, a disponibilidade de energia sobrando diminui. Significa que aqui sobrava um monte, sobra um pouco, não sobra mais. Então, quando chega no estágio clímax, a vegetação justamente para de crescer pelo simples fato de ela ter atingido o máximo patamar possível de produtividade de energia, que é o quanto elas fabricam de energia pela fotossíntese, e de consumo de energia, que é o quanto elas gastam pela respiração, pelo seu crescimento, pela reprodução e outros tipos de atividades metabólicas. Por isso que a tendência é, ao longo do processo sucessional, de a quantidade de vegetação estabilizar, bem como a quantidade de nutrientes e energia estabilizar também, até atingir o máximo patamar possível para o lugar. Quando acontece isso, e chega-se no estágio de clímax, a gente pode dizer que quando atingir o clímax, esse ecossistema, se ele mantiver condições estáveis de clima, fauna e flora, ele virou um bioma. O bioma é aquele ecossistema com características sempre fixas e estáveis.